Imediatamente, eu gostaria só de pedir escusas à plateia, eu vou fazer uma inversão e passar a palavra imediatamente ao Dr. Paulo Pimentel, ao ex-governador Paulo Pimentel, para que faça uso da palavra, já que ele tem compromissos anteriormente assumidos e talvez não consiga ficar aqui até o final do painel. Quero dizer-lhes que, para não cansá-los, vou usar ao máximo o meu poder de síntese. Pretendo ser extremamente breve. Mas, de início, a propósito desta reunião, quero afirmar-lhes que sem democracia não há liberdade. Sem liberdade não há direitos. Por isso, quando passo pela frente daquele quadro onde estão a Declaração dos Direitos do Homem, aprovado pela ONU em 1948, eu me emociono. Da mesma forma que me emociono com a atividade brasileira, com a democracia brasileira, quando leio o artigo 5º e os seus 77 parágrafos da Constituição brasileira. Este mesmo quadro não existiu em 20 anos. O professor Redotti fez um relato curto, mas preciso, sobre aquela situação difícil que vivemos. O AI-5 de 1968 liquidou as liberdades como liquidou com a democracia. Foi o período histórico mais difícil que eu vivi. Homens como o Satânico, um homem Maquiavel mau, como o general Ernesto Geisel, conduziu o Brasil com mãos de ferro, massacrando os adversários, os divergentes, aqueles que tinham a audácia de defender a democracia, os direitos do homem e a liberdade. Isto passou, felizmente, e nós vivemos uma nova era. Sintetizando, quero dizer-lhes também que esta reunião faz o máximo em termos de aumento do conceito, em termos de preocupação em busca da liberdade e dos direitos humanos. Sem direito não é bom nem viver. Sem a liberdade de criticar, sem a liberdade de ir e vir, sem a liberdade de votar em que nós quisermos, não vale a pena ter uma vida e jamais será uma vida digna. Quero afirmar que esta liberdade implica na liberdade de imprensa. Eu vi com atenção as considerações do Dr. Paulo Ramalho, ilustre advogado sobre a imprensa. Também faço restrições ao monopólio. Também não tenho simpatia nenhuma pela poderosa organização que comanda a opinião pública do Brasil. Eu também não concordo com as suas afirmações que a imprensa muda os fatos, que a imprensa altera os acontecimentos. A imprensa não faz nada mais do que divulgar o que acontece. Se a polícia espalhafatosamente faz as suas missões, convoca a imprensa, divulga o que até não deveria ser divulgado, não cabe à imprensa ser responsabilizada por isso. O governo, o poder público, deve muito à imprensa. Ela fiscaliza o exercício do poder sem cobrar nada. Ela fiscaliza todos os atos dos governantes sem que isso implique nenhum ônus para o povo, nem para os tesouros públicos, municipais, estaduais e federais. Os jornais não se submetem aos poderosos do dia. Se submeterem, o leitor do jornal o abandona definitivamente e ele perde circulação, o que é extremamente importante para a sua sobrevivência. A imprensa, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com as dificuldades financeiras que passa hoje no mundo todo, é o grande elo de comunicação entre o povo e os governantes. Que adianta os governantes darem os seus recados dentro das paredes dos palácios? De nada. Que adianta o povo gritar sem botar volume na voz? Os governantes não irão ouvir os seus reclamos, as suas reivindicações. É a imprensa que faz este elo de ligação. Não é um bom negócio. O negócio é realmente a Rede Globo, que tem o monopólio da comunicação, graças às novelas, graças aos noticiosos bem postos dela e graças ao apoio oficial que sempre recebeu. Eu, no começo da minha vida
como empresário da comunicação, eu fui Rede Globo. Mas porque mantinha a independência, porque mantinha a defesa da democracia, porque defendia o direito do povo a ter a sua Constituição, fui massacrado. Tiraram a rede que eu transmitia, fecharam a Rádio Guaracá, liquidaram o Jornal de Londrina, tomaram a TV Coroado das minhas mãos por pura perseguição. Nunca me entreguei. Lutei, sempre falei aquilo que o povo queria ouvir. Sempre protestei com a maldade, contra o autoritarismo, com a falta de liberdade. Enfim, protestei como a opressão, o abandono dos direitos humanos. Dr. Paulo Ramalho, digo-lhes que existe imprensa dentro do seu conceito, mas existe imprensa e muita dentro de outro conceito. Não tenho a imprensa, os jornais, não tenho os jornais com interesse de me enriquecer. Para enriquecer o Brasil, precisa ser banqueiro. Doutor Paulo Ramalho, imprensa é o ideal. Imprensa... Deputado, voltaremos ao assunto. A imprensa é excelente para nos dar a alegria, a satisfação de servir aos seus semelhantes. Sou um homem já de uma idade mais ou menos ali avançada, digamos assim. Nunca perdi o meu ideal, nunca perdi a minha vontade de servir o meu semelhante. Vivo no Paraná com um respeito magnífico da população, porque defendo os direitos, me solidarizo com eles e sempre estou ao lado do povo do Paraná. Perco eleições, ganho eleições, não interessa. Na verdade, o que é muito importante, e este é o patrimônio que eu ambicionei, gozo de bom conceito da opinião pública. A imprensa que eu dirijo é sadia, a imprensa que eu dirijo fala a voz do povo, a imprensa que eu dirijo reclama pelo povo e grita pelo povo, e eu quero estar na frente dessa batalha. Tenho por princípio, doutor Paulo, e por isso não quero ser diferente, porque há muita gente no país com patrimônio físico que desaparece a qualquer instante, que os descendentes dilapidam ali na frente. O que vale mesmo é o patrimônio moral, é o nome adquirido, é o conceito da população. Muito obrigado.